Então, bora lá, meninos. Continuando aí, ó. Então, bora lá agora. Ciclo reprodutor da selaginela aí, ó. E a selaginela, o que que ela é? Vai ser uma pteridófita, só que uma pteridófita agora heterosporada. Aí anota aí para mim, né? O que que é heterosporado? Hétero significa diferente. E esporada vem de esporo, né? Então aqui agora o que que vai acontecer? Aqui a planta vai produzir esporos com tamanhos diferentes. E aí, se vai produzir esporos com tamanhos diferentes, aqui dá para a gente ver o que nitidamente o que vai ser formado a partir de cada esporo, né? E outra coisa, com o ciclo heterosporado, você já pode colocar aí, ó, esse ciclo é mais evoluído. Por que que a partir do ciclo heterosporado vai ser mais evoluído? Porque a partir desse ciclo aqui agora, o que que vai acontecer? Ó? Vai utilizar, né, água. Aqui ainda usa água. Mas o que que acontece? Nas plantas da superiores, que a gente vai começar daqui a pouquinho, né, gimnosperma, você vai ver que nem água vai usar mais. E aí esse ciclo aqui vai ser heterosporado, vai ser mais evoluído, porque a partir dele, o que vai acontecer? A produção de o quê? A partir dele, desse ciclo, vai surgir a formação de uma semente, de uma estrutura, né? Que vai conter agora o quê? O embrião, e esse embrião vai ser protegido, vai ser o quê? Protegido e nutrido. Então esse embrião tem mais chance de sobreviver. Então a planta tem o quê? Uma capacidade maior de reprodução e mais segura. Então, a partir do ciclo heterosporado, a tendência que vai acontecer evolutivamente é o surgimento da semente. E a partir do ciclo heterosporado também vai surgir isso aqui, ó, uma estrutura de reprodução. Uma estrutura onde vai acontecer o processo de reprodução. Que lá para o futuro, lá, né, das plantas mais desenvolvidas, vai ter o quê? A formação aí, o quê? Né, de flor, que vai ser o órgão reprodutor do vegetal. Então, caminhando aí para frente, o processo aqui de reprodução começa a evoluir muito, né? A partir desse ciclo aí. Então, heterosporado, o que vai acontecer? A produção de esporos e esporos com tamanhos diferentes, né? E aqui os esporos, ó, nós vamos passar agora a ter uma denominação mais específica. Os esporos aqui agora vão ser chamados de micro e mega. Então, aqui os esporos aqui agora vão ter esses prefixos, micro e mega. O que significa o prefixo micro? Você já sabe que significa pequeno. E o que significa o prefixo mega? Você já sabe que significa grande. Então, o que é micro? Pequeno. E o que é mega? É grande, né? E esporo, você já sabe que vai ser esporo, estrutura que forma gametófito, né? Estrutura de germinação, estrutura assexuada, né? Germinante, e que forma os gametófitos. Então, o que acontece? Ó, micro pequeno, mega grande. E aqui, a partir agora também, há uma outra conotação para micro. Quando a gente usar micro agora, significa o quê? Masculino. Vai anotando isso aí para mim, que isso é importante. Ó. Micro passa a ser o quê? Masculino, e mega passa a ser o quê? Feminino. Então, tudo que for micro a partir de agora, da selaginela, né? E aí vai para gimnosperma, angiosperma, micro significa o quê? Masculino. E mega significa feminino. Então, o que vai ser um micrósporo agora? Olha aqui, ó. O micrósporo vai ser um esporo, né, masculino. E o que vai ser um megásporo? Vai ser um esporo, só que um esporo o quê? Feminino. Certo? Só que o que acontece? Você sabe que esporo não tem sexo. Então, esse masculino e feminino é aquilo que ele vai originar quando germinar. Então, o que o micrósporo, quando germina, forma? Estrutura masculina. Vai formar o quê? O gametófito masculino. E o que o mega, quando germinar, vai formar? Uma estrutura feminina, um gametófito feminino. Então, micro aqui e mega é masculino, micro, e mega é feminino. Mas para a estrutura que eles vão formar. Não quer dizer que eles próprios tenham o que? Sexualidade. Mas é a estrutura que ele vai formar aí ao longo do processo de reprodução, de germinação. Né? E aí você tem aqui, então, a selaginela, ó, né, que seria o vegetal aí, o esporófito, né? Ele já é o esporófito, a parte adulta. E no ápice da selaginela, o que você tem aqui? Ó? O estróbilo. O que o estróbilo é? Uma estrutura de reprodução.
né? O que significa estróbilo? Significa escama. Então, é uma estrutura em que as folhas que o formam lembram a disposição das escamas de peixe. Então, por isso que a estrutura chama estróbilo, né? Tem muitos autores que chamam isso aqui também de espiga, né? Então, isso aí é o quê? É uma estrutura de reprodução. Ó. De que vai ser feito o estróbilo? De folhas, né? De folhas que vão produzir esporos. Então, vai ser chamado de o quê? Esporófilos, né? Lembrando que filo é folha. Então, que você tem a presença dos esporófilos. Ó. Aqui na parte de cima, ó, né? Os esporófilos masculinos. E aqui na parte de baixo, ó, os esporófilos femininos. Então, aqui vai ser a estrutura onde vai produzir o quê? Os esporos. Ó, né? E aí já o estróbilo, então, ó, são folhas modificadas, né? Que vão produzir o quê? Esporos. Na parte de cima o masculino, na parte de baixo o feminino. Ó. Tá tudo certinho aqui o estróbilo, né? E aí, se são folhas, ó, como é que chama folhas que produzem esporos? São chamados de esporófilos. Beleza. E aí, dentro dos esporófilos, ó, o que a gente tem? Na parte de cima masculina, você vai produzir esporos, ó, os esporos são produzidos dentro de bolsa. Como é que chama a bolsa que produz esporos? Esporângio. Então, o que vai surgir aqui? Um esporângio. Só que esse esporângio, o que ele produz? Ó? Esporos masculinos. Ó. Então, a gente vai chamar ele de o quê? Microsporângio. Fechou? Então, é aqui dentro ó, que vai ter as células que vão sofrer meiose, dentro do quê? Do microsporângio. E aí, essas células, quando sofrem meiose, vão produzir os esporos masculinos. Ó. Como é que chamam os esporos masculinos? São chamados de micrósporos. E aí, ó, são produzidos aí os micrósporos todos aqui dentro, né? São produzidos aí durante o processo de o quê? De meiose. Como é que chama a meiose aqui? A meiose aqui é chamada de o quê? De espórica. E isso aqui continua sendo o ciclo haplodiplobiôntico. Ó. Aqui você tem o esporófito e aqui você vai ter o quê? Ó? O gametófito. Só que agora o que está acontecendo com o gametófito? Ele está reduzindo. Ele está diminuindo de tamanho e ele está indo para dentro do esporófito. Então, o gametófito vai ficar aqui dentro de onde? Do estróbilo. Então, a reprodução toda vai acontecer dentro do estróbilo. Esse estróbilo que no futuro vai evoluir mais ainda, né? Claro, vai ter o quê, né? Uma série de o quê? Seleções naturais e de adaptações que vai permitir ele lá no futuro das angiospermas a formar o que a gente vai chamar de flor. Aqui ainda não é porque não tem atrativo, não tem nada, né? Mas a gente está evoluindo para a formação da o quê? Da flor. Então, o que acontece? Ó? Então, a bolinha aqui dentro é o microsporângio. Dentro do microsporângio vai acontecer a meiose espórica. E o que forma? Os micrósporos. Quem são os micrósporos? São os esporos o quê? Masculinos. Né? Então, formou os micrósporos. Os micrósporos, o que eles fazem aqui dentro do microsporângio? Ó? Eles germinam. Então, cada micrósporo desse vai germinar. Quando o micrósporo germina, o que ele forma? Ó? Da germinação do micrósporo, o que forma? O microgametófito, ou seja, o gametófito masculino. Então, isso aqui tudo é o gametófito, ó, que foi feito pela germinação do micrósporo. Germinou aqui o micrósporo, forma o microgametófito, o gametófito masculino. Formando aí o gametófito masculino, o que forma dentro do gametófito masculino? Ó? O gameta masculino. Como é que chama o gameta masculino? Anterozoide. E não esquece, né, que se é anterozoide, ó, ainda depende da água para o processo de reprodução, né? Então quer dizer que ele vai ser flagelado ó, e ele vai ter que nadar, né, da parte masculina para a parte feminina. Então, ó, aqui dentro do microsporângio, aqui dentro da bolinha aqui, ó, o que vai acontecer? Né? A meiose e a formação do micrósporo. Dentro do microsporângio, o micrósporo germina. O esporo masculino germina. A partir da germinação dele, forma essa estrutura aqui, ó. Vai formar o gametófito masculino, o microgametófito, e dentro do microgametófito, o que tem? Ó? O anterozoide. Dentro do gametófito masculino, o que tem? O anterozoide, que é o gameta masculino, que ainda vai depender da água, vai precisar o que nadar para fecundar a osfera. Mas aqui já tem o anterozoide. Ó. Então, o que vai sair dessa bolinha aqui, ó, já é o gametófito masculino com o gameta masculino pronto. Ó. Então, toda a reprodução masculina está acontecendo aqui dentro do microsporângio.
Então, você viu que aqui, ó, a reprodução está toda acontecendo dentro do estróbilo. Então, aqui já vai estar o quê, né? O que vai sair daqui agora não é um esporo masculino. O que vai sair daqui agora, ó, do que? Do microsporângio, dessa bolinha aqui, ó, já vai sair o gametófito pronto com o gameta pronto, que vai sair da parte masculina e vai cair aqui na parte feminina. Né? Agora vamos ver a feminina. Como é que vai chamar aí a parte feminina? Aqui você tem o quê? A produção, isso aqui são os esporófilos, né? São as flores que produzem o esporo. E aí as flores que vão produzir o esporo aí, ó, o que vai acontecer, né? Vai produzir o esporo feminino. E aí os esporos femininos são produzidos dentro de uma bolsa. Como é que chama a bolsa aí? É chamada de megasporângio, né? Mega feminino e esporângio bolsa. E aí aqui dentro também vai acontecer. Aqui tem as células, ó, que vão sofrer a meiose, né? As células que vão produzir aí o quê, né? Células que vão sofrer a meiose, que vão produzir os esporos, e a meiose vai acontecer aqui dentro do megasporângio. Só que aqui dentro do megasporângio, o que vai acontecer? Vai ter uma meiose e vai produzir 4 novas células, né? Porque a meiose sempre forma 4 novas células. Aí nessas 4 novas células que são formadas aqui, vão formar quantos megásporos? Vão formar 4 megásporos. 4 esporos femininos. Formando 4 esporos femininos aqui, ó, aqui tem uma diferença, né? Desses 4 megásporos femininos que vão ser formados, desses 4, apenas um vai germinar. 3 aqui, ó, dos esporos femininos, eles degeneram. Quando a gente fala degenera, quer dizer que eles não se desenvolvem, né? E aí, quando eles não se desenvolvem, eles vão funcionar como reserva nutritiva. Eles é que vão fornecer alimento para aquilo que o embrião vai ser formado. Então, dos 4 megásporos que formam, só um germina. Só um vai se desenvolver aqui dentro do megasporângio. E aí o esporo que desenvolve, o megásporo que desenvolve, é chamado de megásporo funcional. Vai ser o esporo que vai se desenvolver aqui, ó, né? Desenvolveu esse megásporo o quê, né? Funcional, o que vai acontecer? Desenvolveu o megásporo funcional aí, o que ele forma? Essa estrutura aqui, ó. Aqui você tem aí o quê, né? O megasporângio, ó, que é a parte de fora, e aqui dentro o que você tem, ó? O megagametófito. O que é o megagametófito? É o gametófito feminino, que é toda essa estrutura aqui, ó, né? Essa estrutura toda aqui, né? Amarelada, esverdeada que está aqui dentro. Isso aí vai ser o megagametófito, inclusive em corte aqui longitudinal. E aí ele foi obtido, ó, pelo quê? Pelo desenvolvimento, pela germinação do megásporo funcional. Aí formou o megagametófito. Dentro do megagametófito, o que tem? Ó? Aqui o megagametângio, que é o arquegônio, né? Megagametângio, que é o arquegônio. E dentro do arquegônio, o que tem? Ó? O gameta feminino. Quem que é o gameta feminino? A oosfera. Então, aqui dentro, ó, do megasporângio, aconteceu a meiose espórica. A meiose espórica formou quantos megásporos, que são esporos femininos? 4. Dos 4 megásporos, quantos germinou? Um só, que a gente chama de megásporo funcional. Então, aqui dentro, nessa bolinha feminina aqui, ó, quando ela está o que desenvolvida, o que tem dentro dela? O gametófito feminino, que é isso tudo aqui. Essas bolinhas aqui, que é o que? O arquegônio, ó, que é o gametângio feminino. E no centro tem o que? O gameta feminino, que é a oosfera. Tudo prontinho aqui embaixo. Então, ó, quando o quê? Aqui, ó. Quando sai aqui da parte masculina e vem aqui para a parte feminina, o que está caindo lá? Ó? O gametófito masculino com o gameta masculino pronto. Ó. E o que está esperando aqui embaixo para encontrar? O gametófito feminino com o gameta feminino também. Ó. Então vai encontrar aqui agora gameta com gameta. Ó. Aí, como tem umidade, ó, o enterozoide vem aqui e fecunda a oosfera. A partir do que? Da fecundação da oosfera, o que forma aqui? Ó? Vai formar o que, né? Dentro do megasporângio, o que vai formar? O embrião, e esse embrião tem reserva nutritiva e tem casca. Ó. Então, isso aqui no futuro, ó, o que vai ser? O que vai sair da selaginela aqui, ó, vai ser uma estrutura com casca, embrião e reserva nutritiva. Como é que a gente vai chamar isso aqui no futuro? Semente. Por isso que eu te falei que o ciclo heterosporado é mais evoluído. Ó.
Por que ele é mais evoluído? Porque já tem uma estrutura de reprodução, Essa estrutura de reprodução, ó, permite, né, a formação do gametófito e do gameta, tanto masculino quanto feminino. E o que vai sair dessa estrutura de reprodução aqui agora, ó, já é o quê? Uma estrutura com embrião, com casca para proteger e com reserva nutritiva. Isso aqui no futuro a gente vai chamar de o quê? De semente, ó. Você viu que a samambaia não tinha isso e que também o quê? O musgo não tinha isso. Por que não tinha? Porque os esporos eram iguais, né? Os esporos eram liberados, germinavam e formavam o gametófito. E lá dentro do gametófito é que tinha aí o quê, né? A formação do esporófito. Aqui não, ó, a reprodução está acontecendo toda dentro do esporófito. E já está acontecendo aí a formação, né? O esporófito já está liberando o próprio esporófito, que é um embrião. Aqui, ó. Na Jelly, aqui o que vai acontecer? Ó? Aqui no gametófito o que? Feminino, masculino, ó, o gametófito, o micrósporo germina e forma o gametófito feminino. Aliás, aqui o micrósporo germina e forma o gametófito masculino, o microgametófito. E o microgametófito, o que acontece com ele? Ó? Dentro dele forma o gameta masculino, que é o anterozoide. Então, o micrósporo, quando germina, ele forma o gametófito masculino com um gameta masculino dentro dele, que é um anterozoide. E aqui embaixo a mesma coisa. Quando o megásporo germina, o que ele forma? O gametófito feminino com um gameta feminino dentro também, ó, que é a oosfera. Aí quando encontra os dois, tem a fecundação e a formação do embrião, né? Como o embrião está sendo formado aqui dentro da parte feminina, ó, o que o embrião tem? Né? A casca para proteger, a reserva nutritiva aqui, que vai ser o que? Fundamental para ele se desenvolver, né? E o que acontece? Já tem uma estrutura aí o quê? Que tem mais dispersão e tem mais capacidade de sobrevivência. Então, esse ciclo aqui é bem mais evoluído, né? Então, o que forma parte dele? Vai formar os órgãos de reprodução das plantas e vai formar também o quê, né? A estrutura de proteção do quê? Do esporófito, né? Do embrião, que vai ser aí no futuro a semente. Aqui, ó, tem abertura aqui em cima, né? Essa abertura aqui onde vai cair, né? O anterozoide, ó, tem uma abertura aqui sim. Aí como tem uma abertura, ó, ele entra pela abertura, vem aqui e fecunda a oosfera. Essa abertura no futuro, Dudinha, vai ser chamado de micrópila, que é a abertura por onde vai passar aí o que? A estrutura masculina para ter a fecundação feminina. Tem abertura sim, senão não tem jeito de encontrar, não. Tem abertura para cair a água, a umidade, porque aqui ainda depende da umidade, ó. E tem a estrutura aqui, né, por onde vai passar o anterozoide para ele o quê? Nadar e fecundar aí, né, a oosfera. Tem sim. O microgametófito é o gametófito masculino, né? Aí, ó, aqui, ó, o microgametófito, ele não tem mais anterídeo. O que é o anterídeo? Né? Seria aí o que? O gametanjo masculino, o microgametanjo, né? Então, microgametófito é uma coisa, microgametanjo é outra, que seria o anterídeo. Aqui não tem anterídeo, ó. Aqui já vai produzir anterozoide direto, aqui não tem mais anterídeo, né? Então, microgametófito não é a mesma coisa que anterídeo, não. Anterídeo seria o microgametanjo. Seria o gametanjo masculino, que aqui não tem. Agora, aqui no feminino, ó, como é grande, ainda tem. Aqui ainda tem, ó, o arquegônio, que seria o quê? O megagametanjo. O que é megagametanjo? Bolsa produtora de gameta feminino. Aqui ainda tem. E dentro do que? Do arquegônio, que é o megagametanjo, tem a oosfera, que é o megagameta, né? Que seria o gameta feminino. Aqui no feminino tem. Aqui não tem mais anterídeo, não. E outra coisa, né? Microgametófito e megagametófito são as plantas que produzem gameta. Dentro delas é que tem o gametanjo, né? Que seria o anterídeo e o arquegônio. Eles não são sinônimos. Certo, Dinho? E aqui para encerrar, ó, o esporófito maduro, que é a célula ginela, ó,
Aí ele forma um estróbilo. O que tem no estróbilo? Megasporângio, microsporângio. O que é megasporângio? Bolsa produtora de esporos masculinos. Ó. O que é microsporângio? Bolsa produtora de esporos masculinos. Ó. Formou o quê? Né? Dentro do microsporângio tem o que? A meiose. Forma os micrósporos. O que o micrósporo faz? Germina e forma o microgametófito. Dentro do microgametófito, o que tem? O anterozoide, que vai ser o gameta masculino. Aqui dentro do megasporângio, o que acontece? Meiose, o que forma? O megásporo. O megásporo germina, e o que forma dentro dele? Ó, né? O megásporo germina, forma o megagametófito com o megagameta, que é a osfera. Aí os dois encontram, aqui, Dudinha, ó, os furos. Quando encontra aqui o microgametófito com o megagametófito, ó, o que tem dentro deles? O anterozoide, que é o gameta masculino, entra aqui dentro, né? E acha o quê? Fecunda a osfera, né? E ele vai nadando. Ó. Aqui ainda tem quimiotaquitismo positivo, que é o deslocamento, né, do gameta masculino em direção ao feminino por substância química, né? E ele vai nadando através da água. Fecundou, o que forma aqui, ó? Dentro do que, né, do megasporângio, forma aí o que, né? O embrião, né? Forma o embrião. O embrião aqui tem a reserva nutritiva e aqui a casca do megasporângio. O que acontece? Isso despreende aí o que, né? Do vegetal adulto, cai no solo e germina. Quando germina, o que já sai? Ó? Um esporófito, o que? Prontinho. Né? Aí o esporófito, que é o esporófito jovem, já cresce e forma um esporófito, o que? Maduro. Se isso aqui, ó, não dependesse da água, já era uma semente. E se isso aqui não dependesse da água, já era um grão de pólen. Mas como depende da água ainda, é um microgametófito. E aqui seria aí o quê? Né? O megasporângio com o embrião dentro. Então aqui já é o processo de reprodução completa. Ó. Bem mais evoluído, bem mais sofisticado. Né? A tendência isso aí é diminuir cada vez mais, né, a ação da água. Né? Diminuir cada vez mais o que a dependência da água para o processo de reprodução. Pode até ter, Jorge, o megasporângio, né? Ele vai ter o quê? Um megásporo. E aí, quando tem um megásporo, né? Que vai ser o quê? Um esporo feminino. Esse esporo feminino ele pode produzir o quê? Alguns arquegônios com algumas zoosferas. Mas o que acontece? Geralmente só fecunda uma, para evitar a poliembrionia, né? Porque se fecundar muito a osfera aqui dentro, ó, né? Então pode ter mais de uma. Mas geralmente só uma que é fecundada. Para justamente não formar vários o que embriões, porque se formar vários embriões, eles começam a competir aqui dentro, ó, pelo alimento, né? E quando eles germinar, eles começam a competir muito. E aí se eles começam a competir, pode acontecer de todo mundo morrer e eles não se desenvolverem. Então pode até formar várias zoosferas, mas geralmente é só uma que vai ser fecundada, porque o que vai acontecer? Para evitar a competição. Fechou, meninos? Então, essa parte aqui já é, Elvis. A gente já fez a comparação, né? Gametófito e esporófito aqui da samambaia. Tudo belezinha. E você viu aqui, ó, uma curiosidade que a gente não viu, né? Essas características, as três primeiras aqui, se mantêm. Ó. Todo gametófito haploide, todo é sexuado, todo gametófito produz gametas por mitose. Não esquece isso aqui. E aí o esporófito, Dinha, todos são diploide 2N e todos são assexuados. Ó. Por isso que esporófito não tem monóico ou dioico. Por que não tem? Ué, porque ele não produz gameta. Ele é assexuado. Ele vai só produzir esporos e produz esporos por meiose. E você viu que essas últimas características aqui ó, coincidem. Ó. É o único grupo vegetal das pteridófitas que o gametófito e o esporófito coincidem em muitas características. Ó. Então, os dois vão ser clorofilados, os dois vão ser autótrofos, os dois vão ser fotossintetizantes e os dois são independentes. O que muda muito de um para o outro ó, é que o gametófito agora ele vai reduzir de tamanho, né? Ele vai ficar cada vez menor, então ele é passageiro. E outra coisa, né? O esporófito agora passa a ser duradouro, né? Ele é a planta dominante aí. E aí a gente sabe ó, que é maior que G, né? Então, a partir de agora, qual é a única planta em que o gametófito é duradouro em relação ao esporófito? É só nas briófitas. É só nas briófitas. A partir de agora, ó,
sempre o esporófito vai ser predominante em relação ao gametófito. E o esporófito tem que ser o dominante mesmo, porque ele é diploide, ele é 2N, ó. Ele é o cara que tem mais variabilidade genética, ele é o cara que tem mais oportunidade de sobrevivência. Ele tem mais variabilidade genética, mais proteção genética, ele tem mais todas as suas condições aí, o quê? De sobrevivência. E outra coisa, né? É nele que acontece a meiose, ó, que seria a variabilidade genética. Então a tendência é que ele seja a planta dominante mesmo. Então a geração esporofídica predomina sobre a geração gametofídica. E aí, próximo grupo. Ó. Bora lá agora? Gimnospermas aí, próximo grupo vegetal. No prótalo, o prótalo é o quê, né? Ele é o gametófito lá da samambaia, o coraçãozinho. Ele é monóico. Ele é hermafrodita, ele tem os dois sexos, né? Mas lá o que vai acontecer? Ó? O anterozoide, que é o gameta masculino, ele vai nadar até lá o gameta feminino, que é a osfera. Lá no prótalo também tem o quê? Quimiotaquitismo positivo, que é o deslocamento do gameta masculino até o gameta feminino. Então, lá no prótalo, né, tem o deslocamento, sim, do gameta masculino, que é o anterozoide, né, em relação à osfera, que é o gameta feminino. Então, lá também tem o nadar. Tem, sim. Igualzinho na celaginela, né? Só que aí, no caso da celaginela, tudo vai acontecer dentro do megasporângio. E lá tudo acontece dentro do prótalo, que vai ser o gametófito, né, que vai ser aí o quê? Monóico hermafrodita. Mas lá tem mesmo. Ó. Lá no prótalo tem tanto o gametófito masculino quanto o gametófito feminino. Do gametófito masculino sai o anterozoide, que é o gameta masculino que nada até o gametófito, lá até a parte o que feminina, né? E fecunda a osfera, que é o gameta feminino. Tem sim. Falou, Jorge? E aí, gimnosperma, né? Próximo grupo vegetal aí. E o que significa gimno? Significa o quê? Nu. E o que significa esperma? Significa o quê? Semente. Então, o que são gimnospermas? São plantas que apresentam o quê? São plantas que apresentam semente nua. O que é isso agora? São plantas que apresentam semente e a semente é o quê? Nua. O que é isso? É que vai ter aqui agora a parte dela semente, mas não tem o quê? Fruto. Aqui não há desenvolvimento de fruto, né? E aqui, ó, a gente já pode até tirar isso aqui. Desconsidere isso aqui para mim, por favor. Ó. Aqui elas são fanerógamas, mas aqui, ó, não é mais considerado flor. Durante muito tempo foi considerado flor. Aqui não tem flor. Então você já o quê? Risca isso aí para mim, já desconsidere isso aqui, ó, que isso aqui não tem o que fundamento, ó, né? Então aqui, ó, flor, só vai surgir flor e fruto lá nas angiospermas. Aqui não tem. Então, gímino significa nu e esperma semente. Então, isso aqui são plantas que já têm semente, né? São plantas que já são o quê? Independentes da água para o processo de reprodução. Então, tem semente. Só que a semente é nua. O que essa semente é nua? É que não tem fruto. Então, aqui não tem fruto. Aqui o grupo vai ser desprovido de fruto. Né? E justamente o que? Não tem fruto porque isso aqui, ó, não tem flores. Aqui não tem presença de flor. E se não tem presença de flor, não há formação de fruto. Por que não há formação de fruto? Porque o fruto vem do ovário da flor. O fruto verdadeiro das plantas, de onde que ele vem? Do ovário da flor. Então aqui não existe. Então desconsidere isso aqui para mim. Ó. Aqui não tem flor mais. Desconsidere isso aí e risque isso aí para mim. Não, elas não são chamadas de criptógama, não. Elas vão ser chamadas de fanerógamas, as gimnospermas. Nós vamos ver aqui agora, vamos classificar tudo bonitinho aqui. Fechou? Não, aqui mudou, aqui não é criptógama mais não.
Aqui tem órgão de reprodução visível. Só que ainda não é flor porque não tem os atrativos, o quê? Durante muito tempo foi chamado de flor. Hoje não é mais. Por que a estrutura aqui das gimnospermas não pode ser mais chamada de flor? Porque não tem os atrativos, ó, não tem cor, não tem aí o quê, né? Não tem produção de comida, não tem cheiro. Então não vai atrair ninguém para reprodução. Mas elas são fanerógamas. Elas têm órgão reprodutor visível. Elas são fanerogâmicas. Fechou? Então, gimnosperma, semente nua. Não, não é não. Fanerógamo é uma coisa, espermatófito é outra. Deixa eu chegar nas características que eu vou especificar. Então, gimnosperma, e aí o que acontece? Origem. Ó. Qual que é a origem das gimnospermas? A partir das licófitas, ó, que eu te falei, a partir da selaginela e do licopódio, que são as pteridófitas aí heterosporadas, ó. E aí, a partir delas, ó, o quê? Há 365 milhões de anos, ó, né? Então, a partir das licófitas, há 365 milhões de anos, era paleozoica, período devoniano. E já coloca aí para mim que isso aqui é importantíssimo. Era paleozoica, período devoniano, e coloca aí para mim uma coisa importantíssima. Das gimnospermas, qual que é o grupo de animal que a gente dá para comparar com elas? Porque briófita a gente comparou com quem? Briófita a gente comparou com, né, os anfíbios. E as pteridófitas também a gente comparou com anfíbio. Aqui, ó, as gimnospermas, nós vamos comparar com quem? Com os répteis. Então, vamos comparar esse grupo aqui com os répteis, né? E coloca aí, ó, por que dá para comparar a gimnosperma com os répteis? Vai dar para comparar a gimnosperma com os répteis porque os dois, tanto as gimnospermas quanto os répteis, os dois independem da água para o processo de reprodução. Eles não vão depender mais da água para se reproduzir. Então, eles se reproduzem onde quer, quando quer, no momento em que eles querem. Então, coloca aí para mim, ó. Gimnosperma, dá para comparar com quem? Com qual grupo de animal? Dos répteis. Então, por que gimnosperma e répteis podem ser comparados os dois? Ué, vamos comparar porque os dois não dependem mais. Eles não dependem da água para o processo de reprodução. Eles não precisam da água para reproduzir. Fechou? Então, isso aí é um ponto. Outra coisa que é importantíssima, você tem que anotar aí, ó. Gimnosperma e réptil. Coloca aí, ó. Foram os dois que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Então, as gimnospermas, enquanto plantas, e os répteis, enquanto animal, o que eles fizeram? Os dois conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Por que eles conquistaram definitivamente o ambiente terrestre? Porque os dois independem da água para o processo de reprodução. Fechou? O que surgiu nos répteis que permitiu eles se adaptarem? Surgiu neles a fecundação interna, surgiu neles o ovo com casca calcária, né? Para eles aí o quê, né? Se adaptarem. Então surgiu aí uma série de características que foi importante. Você vai ver que aqui, ó, para o quê? Gimnosperma, o que surgiu? O tubo polínico. O que vai surgir aqui, ó? A semente. O que surgiu? Que elas podem o quê? Ficar expostas diretamente ao sol. Então elas tiveram também o quê? Um recurso o quê? Extraordinário para sobreviver no ambiente e não mais usar água para reprodução, independente da água para o processo de reprodução. Fechou? Nossa aula já está encerrando aqui, ó. Alguém tem alguma dúvida nessa parte aqui? E aí, na próxima aula, o que a gente já faz, Luiz? A gente vai fazer todas as características. Mas fanerógamas são plantas que apresentam o quê? Órgão visível de reprodução. Fanerógamas são plantas que têm órgão reprodutor visível. No caso aqui, a gente vai chamar de estróbilo. No caso aqui da gimnosperma, o órgão reprodutor, que durante muito tempo já foi chamado de flor, a gente vai chamar de pinha. Pinha, né? E aí o que acontece? Vai ser aí o quê? O órgão de reprodução. A pinha não tem o quê? Cor, por isso que ela não é chamada de flor. Agora, espermatófita é planta que tem semente. Inclusive a semente aqui da gimnosperma, né? Do pinheiro, da nossa araucária,
a gente vai chamar aí o que de pinhão, que é uma estrutura comestível, a gente vai falar disso mais para frente. Fechou? Então, meninos, a aula está terminando aqui. Brigadão, até semana que vem. Um beijo para vocês, ficam com Deus. E aí, vamos que vamos na nossa aula aqui. Fechou? Um beijão, um abraço, até semana que vem. Valeu mais, Tino, um abraço.